Vamos abrir as Bíblias aí em Mateus, capítulo 3, Mateus 3, verso 13. Vamos falar um pouco sobre o início do ministério profético de Jesus, do qual ele se desenvolveu e passou 3 anos executando esse ministério, culminou na sua morte, ressurreição e ascensão, para nossa alegria e esperança. Então, Mateus capítulo 3, como a gente sempre gosta de dizer, barulho de criança é bênção, é sinal de que a igreja do Senhor está crescendo, se renovando. Então, não tem bronca ter barulho de criança. Bronca é não ter barulho de criança, que aí a igreja está morrendo. Beleza, Juninho? Natanzinho também ali. Então, vamos lá. Mateus capítulo 3, papai. Olha aí na sua Bíblia. Olha aí na Bíblia com mamãe. Tem não? Procura aí, direitinho. Mateus 3, 13 diz: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, com a finalidade de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, que assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nos ilumina, Senhor Deus, a mente e o coração através da Tua palavra. Usa o Teu Santo Espírito, mesmo que inspirou Mateus, a escrever esse texto, Senhor Deus, ali no primeiro século. Nos ajuda, Senhor Deus, a arder por essas escrituras, Senhor Deus, por essas palavras, que elas possam ecoar, Senhor Deus, para a eternidade, Senhor Deus, para a nossa alegria. Molda os nossos corações, fala profundamente, Senhor Deus, a nossa vida, aplica essa palavra, Senhor Deus, a nossa vivência e o nosso dia a dia. Nos ajuda, Deus, a vivermos uma vida de santificação, de honra ao Senhor e de cumprimento, Senhor Deus, dos Teus mandamentos em obediência a Ti. Nos ajuda a termos um apreço, Senhor Deus, ardente por Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a considerá-lo o nosso amado, o amado de nossas almas. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Gente, que texto precioso, que texto precioso. Muitos se utilizam dele para criar, digamos assim, muitas confusões a respeito daquilo que o próprio texto nem chama atenção. Embora o título que a Sociedade Bíblica do Brasil deu aqui, o batismo de Jesus, seja de extrema relevância, a principal ênfase desse texto certamente não é a forma como o batismo se deu. Se foi por efusão, como os presbiterianos gostam, se foi por aspersão, como uma cultura judaica antiga, jogando água sobre as pessoas. Efusão é aquela que coloca água sobre a cabeça, né? E aí a igreja presbiteriana geralmente tem essa prática. Ou como batistas, assembleianos fazem por imersão. Essa não é a ênfase do texto. Portanto, embora tenha algum tipo de relevância a gente discutir esses pontos, não vai ser nisso que eu vou me ater aqui, pelo menos não na maior parte do texto, da explanação do texto. Nós estamos caminhando pela vida de Jesus, aprendendo com ele, Juninha, Henriquinho, Davi, Otávio, Memê, Natan, são especialmente as crianças que estão aqui, para ouvirem a respeito do Messias, diretamente da Bíblia. O nosso Salvador veio ao mundo, nós já vimos que ele nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, né? Ele nasceu num ambiente e um contexto extremamente simples, não se achou lugar para ele nos hotéis. Nós já vimos que Deus levantou para Cristo adoradores para si, como diz o texto de Lucas, os pastores naquela mesma noite, os magos que vieram guiados pela estrela do Oriente, que pousou sobre Jerusalém, e eles talvez confusos ali, perguntando onde é que está o rei dos Messias, o rei dos judeus. E então depois eles foram, por consciência dos próprios escribas e religiosos da época, dirigidos até Belém, para adorar a Jesus ali em Belém da Judéia, cidade prometida que o Messias viria. De fato, eles adoraram ao Messias, nós já vimos isso, com ouro, incenso e mirra, consagrando tudo que eles tinham ali ao Rei dos Reis, e de alguma forma eles foram então advertidos por anjo para irem para outro caminho. Também José, chamado à responsabilidade de ser o pai adotivo de Jesus ali, cumprindo o seu papel, exortado por um anjo à noite, imediatamente saiu e foi para o Egito. E no Egito ele passou um tempo até que Deus, por advertência do próprio anjo, pudesse dizer que ele poderia voltar, já que Herodes o Grande estava morto, tá? Então eu preciso muito que vocês se concentrem a esse aspecto aqui. Jesus já estava adulto, Mateus dá esse salto, o qual Lucas às vezes se detém um pouco ainda, né, em explicar aquele texto que com 12 anos ele foi para o templo, observando a festa judaica dos pães asmos, da Páscoa, a celebração da liberdade do povo. Então ali, de alguma forma,
Jesus, com 12 anos, para no templo e começa a ensinar os sacerdotes e os religiosos da época ali. Já com 12 anos, marcando o início de alguma forma, a sua fase adulta. Com 30 anos, era a marcação do início do ministério profético e sacerdotal. Com 30 anos. Mas com 12, para muitos ali, na cultura semítica, ele já começava a desenvolver as suas habilidades de provedor. Como homem, ele já começava a trabalhar, desenvolver habilidades manuais, desenvolver habilidades profissionais. Então, provavelmente foi isso que aconteceu com o nosso mestre, o Messias, que por um bom tempo, de alguma forma, precisou desenvolver essa habilidade para sustentar a sua própria casa. A história da tradição da igreja diz que José, já que ele não é mencionado e tão somente Maria no momento da morte de Jesus, a gente não tem um critério bíblico inerrante que diga isso, mas aparentemente José morreu ainda na juventude de Jesus, após pelo menos aos 12 anos de Jesus. Ele ainda estava naquele momento ali, a ideia de Jerusalém, mas José aparentemente não está mais presente na vida de Jesus, então provavelmente ele precisava sustentar também a sua mãe, como viúva. Então, até os 30 anos, onde chega o momento em que, claro que nada faltaria para sua mãe Maria, né? Ele tinha outros irmãos, chega um momento que ele precisa dizer para Maria assim: mãe, até aqui eu provi o necessário para você, e isso é uma conjectura, obviamente, e ele diz: agora eu vou precisar iniciar o ministério para o qual eu vim ao mundo. 30 anos de idade, chegou o tempo, chegou o meu tempo. Então é bem importante que a gente aprenda a respeito disso. João Batista, primo de Jesus, ok? Ele se dirige a Jesus desde o ventre, vocês lembram disso? Desde o ventre, João Batista se dirige a Jesus, ardendo pelo Espírito Santo. Ele vibra no ventre de Isabel, sua mãe, porque o ente santo estava na barriga de Maria. Quando Maria recebe a notícia de que ela estava grávida, ela se dirige até Isabel, talvez procurando algum tipo de instrução e consolo com a sua prima, que era, de alguma forma, alguém experiente, piedosa, casada com um sacerdote, que era Zacarias, então era alguém que ela poderia contar, né, em nível de conselhos. E ela se encontra ali com Isabel. Isabel demonstra, antes que Maria dissesse, demonstra uma alegria no ventre com João Batista aos 6 meses, perdão. Então, essa é a distância de faixa etária de João Batista para Jesus. Alguns estudiosos dizem que João Batista começou o seu ministério também aos 30 anos. Não é improvável que ele tenha, por caráter de exceção, começado um pouco antes, não é improvável. Ele era nazireu, era um voto que era dado, assim como deram para Sansão, era um voto que sobre a cabeça dele não passaria navalha, ele comeria mel silvestre, e de alguma forma gafanhotos, ele viveria no deserto, ele viveria dedicado a Deus, assim como Sansão, o juiz, ok? Então João Batista tinha essa prática, e muito consciente do seu ministério, ele sabia que ele via preparar o lugar para o Messias, preparar o caminho para o Messias. Então, gente, esse João Batista é aquele que, diante de Jesus, diz que ele cresça e eu diminua. Ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, e a gente falou um pouco sobre essa perspectiva no último estudo, a joeira, né? Ele tem a mão para limpar completamente a sua eira. E essa joeira, ele joga o trigo para cima na colheita, o trigo é pesado e cai no chão para ficar então se depositado no celeiro, mas o joio é leve e qualquer vento de doutrina não arrasta. Então é assim que se separava o joio do trigo naquele contexto. Ele recolherá o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, relatando aqui o juízo de Deus sobre não só a nação de Israel, mas sobre todo homem que não estivesse em Cristo Jesus, ou seja, naquele que veio para batizar com fogo e com o Espírito. A gente já viu a ideia de pureza e santificação, a ideia de sermos, de alguma forma, acrisolados, como um acrisolador faz com a prata e com o ouro, ele purifica por meio do fogo. Também nós somos assim com o Messias, com Jesus, participando dos seus sofrimentos, para então desfrutarmos da esperança da sua glória, e aí a gente tem essa expectativa. Então a gente chega aqui, depois dessa introdução rápida e um review aqui do que a gente já viu até agora, no momento do batismo de Jesus. Veja o que o texto diz, olha para o versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia, de onde ele morava. Vocês lembram que a cidade que ele morava era a cidade de Nazaré. Porque para que se cumprisse a profecia do qual ele foi chamado o Nazareno.
Vocês lembram que lá no texto de Atos, os recém-cristãos, digamos assim, os que se converteram e foram chamados de cristãos porque eram imitadores de Cristo, aí o termo cristão significa pequenos cristos, eles também eram chamados da seita do Nazareno, porque Jesus era reconhecido como Nazareno ou Galileu. Ou ainda a seita do caminho, o caminho sempre com C maiúsculo, relatado no livro de Atos, é a ideia de o caminho, a verdade e a vida. Então, os judeus de forma pejorativa diziam que eles eram de uma seita, a seita do caminho. Não sabiam que estavam relatando exatamente o seu próprio juízo. Porque se é o caminho, só por meio dele é que nós podemos ter livre acesso a Deus. A escada que liga o ser humano caído ao Deus soberano e poderoso é Cristo, ok? Então, ficou claro isso para nós, que ele era da Galileia, da cidade de Nazaré, e ele se dirige, olha que curioso, gente, de verdade. Ele não se dirige para iniciar o seu ministério profético em Jerusalém. Poderia ser, não poderia? Ele se dirige para o Jordão, para as águas no deserto, para afirmar o ministério profético me permitam a licença poética de usar isso, do esquisito João Batista. Daquele que não tinha, entendam isso, o sacerdócio ou não era da casta mais superior dos religiosos da época, que eram os saduceus e fariseus. Ele não era dos saduceus nem dos fariseus. E ele estava ali profetizando acerca do Messias. Lembra que tinham passado 400 anos de silêncio depois de Malaquias e uma voz profética no deserto se levanta, que é João Batista. Jesus chega ali para, diante do humilde João Batista, afirmar o seu ministério. E, ao mesmo tempo, começar por meio dele, de alguma forma, através do batismo do Espírito Santo, que a gente vai ver agora, daqui a pouco, começar por meio dele o seu ministério profético. E aí, eu espero já trazer um spoiler do que vai ser na semana que vem. A gente vai ver que o Espírito Santo que desce sobre o Messias em formato de pomba, ou como Lucas diz, em forma corpórea de pomba, se foi de fato de forma física ou espiritual, não sabemos. O fato é que o texto de Lucas diz em forma corpórea. A gente vai ver todos esses textos aqui para ficar claro e você observar nas escrituras como é próprio de um estudo bíblico, você não confiar somente na pessoa que está falando, mas olhar para o texto bíblico. Mas enfim, olhando para isso, esse próprio Espírito vai dirigir Jesus para o deserto. Então o ministério profético de Jesus, o ministério de salvação do Messias começa com o batismo de João. Depois se desenvolve por 40 dias no deserto, numa provação de várias tentações, o qual o escritor de Hebreus vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas. E não caindo em pecado, é suficientemente compassivo e misericordioso para nos livrar das nossas tentações, já que ele não caiu e não pecou. Então veja que coisa interessante. João Batista, ele estava pregando ao Jordão arrependimento, batismo de arrependimento. Jesus se dirige no início do seu ministério profético para o Jordão, não para Jerusalém. Certamente ele ia para Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano, ali nas festas judaicas que eram marcantes para que todo o povo se descesse a Jerusalém para celebrar essas festas. Certamente ele cumpriu esse passo da lei. Ele não ignorou esse passo da lei. E veja que coisa interessante, ele se dirige com a finalidade de que João o batizasse. O que acontece logo depois, gente? Se você parar para pensar, o escritor de Hebreus, no capítulo 2, versículo 10, você pode abrir aí, capítulo 10, 2:10, perdão. O escritor de Hebreus vai relatar algumas adequações que o próprio Messias fez para se conformar à lei de Deus e para, ao mesmo tempo, glorificar a Deus, trazendo redenção e salvação para nós. Hebreus 2:10 e Hebreus 7:26, eu vou tomar a liberdade de abrir aqui também. Você vai abrir 2:10, certo, Dico? E eu 7:26. Se você quiser abrir a sua Bíblia também aí, fica à vontade. Lê o texto de Hebreus 2:10, Dico, por favor. Então veja que adequação interessante. Aquele que é perfeito estava sendo aperfeiçoado. Você começa a pensar, o batismo de João era de quê, gente? Batismo de arrependimento. Como aquele que é perfeito e sem pecado iria se propor a se batizar um batismo nas águas para arrependimento. Veja as adequações a nível de aperfeiçoamento. Hebreus 7:26, o texto de Hebreus, que é um texto que lança luz em muitos dos evangelhos, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele diz: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, ou seja, sem culpa, sem mácula, separado dos pecadores. Esse era o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, como ele diz no texto de Hebreus.
e feito mais alto do que os céus. Essa é uma perspectiva que nós precisamos ter ao ler esse texto. Aquele que é mais alto que os céus lança as bases do seu ministério, por meio da humildade. Ele se coloca para ser humilde. Aquele que vai ser batizado por um homem, sim, carnal, pecador, embora o maior de todos os homens nascido em mulher, ainda assim, limitado, fraco e pecador. Veja que coisa poderosa. E João Batista, ainda já sendo, de alguma forma, famoso, arrastando multidões ali para o Jordão, arrastando os religiosos da época para verem o que é que estava acontecendo, que caniço é esse no deserto, inclusive é o termo que eles usam, que movimento é esse que está acontecendo, que está arrastando as multidões de Jerusalém. Então, o clérigo, né, na época, os religiosos da época foram ver isso. Jesus, de forma diferente dos fariseus e saduceus, ele não vai ver o que João estava fazendo. Ele vai atestar o que João estava fazendo, a ponto de ele mesmo ser batizado por João. Olha que coisa diferente. Veja que movimento diferente da própria religiosidade, comum a nós, como nós gostamos dos padrões. Eu não estou dizendo que todos são descartáveis, mas ao mesmo tempo, olha como Jesus, de alguma forma, ele, de forma misteriosa, ele vai no contrassenso, na contramão dessa lógica. Porque a lógica seria ele ser atestado pelos saduceus e fariseus lá em Jerusalém. Atestamos, impomos as mãos sobre você, o Messias, e você vai começar o seu ministério profético de forma triunfante, de forma regular, de forma como deveria ser. Jesus vai receber, isso é um termo que talvez não seja mais adequado, mas ele vai receber, entre aspas, por meio de João, a bênção. Entende? A bênção profética de João. Então veja, a base do ministério de Jesus é qual, gente? A humildade. A humildade. Boa. O arrependimento. Perfeito. O batismo de arrependimento, para quem não precisa se arrepender, é por humildade. Se adequando de alguma forma ao processo do cumprimento da vontade de Deus. Então veja que coisa curiosa. Ele, porém, o dissuadia. Vocês lembram de alguém que tentou dissuadir Jesus? Algumas vezes. O demônio certamente tentou dissuadir Jesus, né, de seguir o caminho dele, mas tentou distraí-lo, né? No capítulo 4 a gente vai ver a tentação de Jesus. Os fariseus tentaram dissuadi-lo, mas de alguma forma acusando ele de ser uma coisa que ele não era, desacreditando ele, lançando descrédito. Mas tinha um que caminhava com ele, próximo. Pedro. Peter. Isso. O nosso querido Pedro. Ok? João capítulo 13, versículos 6 e 8. O que é que Pedro diz para Jesus? Se você observar aí no texto bíblico, João, vamos abrir rapidinho. João capítulo... É bom a gente ir caminhando para as escrituras. João capítulo 13. João capítulo 13, versículos 6 e 8. Olha o que diz o texto do Evangelho de João. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Ele estava, de alguma forma, aqui lavando os pés aos discípulos. E agora chegou a vez de Pedro, conhecido, né, pela sua impulsividade, pelo seu desejo ardente por servir a Jesus, talvez protegê-lo, o que seja. E Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Veja como se assemelha à fala de João Batista. Talvez com um pouco mais de ênfase, porque a gente já tem um estereótipo de Pedro, né? A gente já vê Pedro com outros olhos. A gente já olha para Pedro dizendo assim: Pedro, né? Miserável, pecador, tu. E foi grandemente, certamente usado por Deus. Mas olha o que ele diz. Tu me lavas, Senhor, os pés a mim? O que é que Jesus respondeu? O que eu faço, não sabes agora. Jesus não queria fazer um discurso teológico completo para Pedro, gente. Ele poderia, não poderia? Pedro, deixa eu te mostrar todas as faces do porquê eu estou fazendo isso. Deixa eu trazer argumentos tão mais profundos. Olha como ele é simplista, gente. Compreendê-lo-ás depois. Olha que promessa maravilhosa. De fato, Pedro compreendeu depois. Disse-lhe então Pedro, olha que ousadia, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe então Jesus, Pedro, se, eu amo os sis da Bíblia, se eu não te lavar, não tens parte comigo, Pedro. Então Pedro diz o quê? Se eu então não somente, olha como ele gosta de ser enfático, intenso. E ele diz, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, ou seja, me lava por inteiro. E aí Jesus completa uma tese teológica interessante. Ele diz, quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, estás todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ele se refere a Judas,
que ele estava dizendo? Aquele que nasceu de novo da água do Espírito, aquele que recebeu conversão no coração, aquele que de alguma forma recebeu o Espírito por morada, né? E agora se faz morada do Espírito Santo, ele está limpo. Mas ainda continuamos pecadores, certo? Então Jesus estava então lavando os pés. É a ideia de purificar aquele que já está purificado por inteiro, mas que ainda cai em pecados e precisa ser purificado continuamente nos seus pés. Então, a ideia que Pedro está tentando trazer aqui, talvez seja uma ideia semelhante que João Batista está trazendo. E a gente não tem tanto estereótipo de João Batista assim, e a gente vê com melhores olhos o que João Batista disse. Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Olha, a humildade de Jesus indo até João Batista para ser batizado, e João Batista, o maior homem nascido de mulher. Não que ele tivesse total compreensão disso, né? Foi a própria palavra de Jesus que disse sobre ele. Talvez a visão dele mesmo fosse: eu sou um miserável pecador. Eu prego arrependimento, mas veja que coisa curiosa. Aquele que fala sobre santidade não necessariamente é todo santo, gente. Os pregadores que mais falam sobre santidade, talvez Martin Lloyd-Jones ou então R.C. Sproul, aqueles que tiveram uma marca no seu ministério sobre a santificação, não necessariamente, e aí palavras do próprio Sproul, não necessariamente é porque eles eram todos santos, não era. Talvez eles falassem muito sobre isso justamente porque era a maior necessidade deles, entende o que eu quero dizer? E obviamente eles compactuavam do pensamento de que é a maior necessidade do povo ser santificado no Senhor Jesus, se tornar obediente a Cristo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? João Batista está dizendo assim: eu prego arrependimento, mas não significa que ele é inerrante ou que ele era perfeito. Ele está agora diante daquele que é mais alto do que os céus. Todas as estrelas, todos os planetas, todas as galáxias não têm o mesmo peso que Jesus se colocado em balanças. Ele é o Messias e João Batista conseguia ver isso. Mas ainda humano, ele diz: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Se a gente parar para pensar um pouco, eu queria que vocês refletissem a respeito disso. Para um pouco e pensa. Vamos ler lá Isaías capítulo 11, versículo 2. Otávio, abre lá para mim. Isaías 11, 2. Adriana, 61, Isaías 61, 1. Veja, só para a gente completar isso. Por que João Batista tentou dissuadir Jesus? Tentou dizer assim: Jesus, sou eu que preciso do teu batismo. Porque ele sabia diante de quem ele estava. E de fato, ele reconhecia que ele precisava ser batizado por Cristo. Veja, ao mesmo tempo nós temos consciência de que desde seu nascimento, antes, no ventre, João Batista já era cheio do Espírito. Nós tínhamos essa compreensão. Pelo menos ele ficou cheio do Espírito ali no ventre de Isabel. Se você parar para ver João capítulo 1, versículo 29 a 31, tem uma coisa interessante sobre o que João Batista fala. No dia seguinte, Jesus caminhando para o Jordão, ó a completude do texto de João, interessante aqui. Viu João Batista Jesus que vinha para ele e disse, é quase o termo da Septuaginta, né, no latim, Agnus Dei, a ideia de eis o Cordeiro de Deus. Ele usa uma referência do Antigo Testamento. Vocês lembram de Isaac? Isaac no Monte Moriá, a ordem de Deus para Abraão foi qual? Sacrificar seu único filho. Olha que coisa, gente, olha que coisa maravilhosa. Abraão tinha tido um filho antes de Isaac, sim ou não? Ismael, com H. Depois de Isaac ele teve algum filho? 4 filhos. Depois que Sara morreu, ele teve mais 4. Então, um homem idoso, depois dos seus 100 anos, ele teve 6 filhos. Teve mais filho que, às vezes, a gente, né? Então, o homem teve filho. Mas, a palavra de Deus diz, Abraão, pega o teu único filho. A ideia de único filho é a ideia de Cristo. Único, unigênito. A ideia de o único prometido. O único que é a raiz pela qual eu trarei salvação sobre o povo. Pegue Isaac, o teu único filho. Mesmo que ele tenha trazido bênçãos materiais sobre Ismael, e ele diz isso. Pega o teu filho Isaac, vai. Ele vai caminho de 3 dias mais ou menos, gente. Ele sobe no Monte Moriá. Ele pega a lenha, pega o cutelo. Quando vai sacrificar, o que é que a voz do céu diz? Não faças mal, Abraão, porque agora eu sei que você confia em mim. Ele olha para trás, e o que é que ele tinha dito para Isaac quando Isaac pergunta para ele, pai, cadê o cordeiro? A gente tá aqui com... Vai sacrificar o quê, meu amigo? E Abraão diz o quê? Por fé. Hebreus diz porque Abraão tinha consciência e fé de que Deus poderia e tinha poder para ressuscitar o seu filho se ele o sacrificasse. Olha o tamanho da fé de Abraão. Ainda talvez com o coração pesado, ele tinha confiança em Deus. Então, quando Deus diz assim, não faça nenhum mal a esse garoto,
ele olha para trás e os dois se alegram com o quê? Com o carneiro, né? A ovelha. O sacrifício estava provido ali. Mas eu já falei isso algumas vezes, minha família já está acostumada a ouvir esses termos, mas quando Cristo vai para a cruz, tinha algum cordeiro para substituir ele? Não. João Batista vê isso. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando foi a vez de Deus sacrificar o seu único filho, não tinha um cordeiro para substituir o Messias. Foi ele na cruz, esmagado, moído pelos nossos pecados. Para que nós pudéssemos ter a reconciliação com Deus. Para que nós pudéssemos não apenas ter a reconciliação com Deus, para que nós pudéssemos ser embaixadores de Deus nesse mundo. Aqueles que proclamam as verdades de Deus para os quatro cantos dessa terra. A quem possa ouvir, por isso que nós temos voz, devemos levantar a mão a Deus, porque senão a gente tinha que, talvez, evangelizar por Libras, e não que isso seja impossível, mas seria um grande desafio. Ou evangelizar pela escrita. Mas nós podemos falar. E precisamos, desde o mais novo, Henriquinho, Júlia, Natan, falar aos amiguinhos sobre Cristo. Os mais velhos que aprendam sobre isso. E tenham o seu coração ardente, como João Batista aqui, ele diz, este é a favor de quem, João ainda, João. Eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Os fariseus não entendem quando ele diz isso, gente. Ele diz, como é que vocês dizem que eu sou filho de Davi, se Davi vê os meus dias, e Davi disse que eu sou o pai dele, ou seja, eu sou o Senhor sobre ele. Como é que o pai vai ser submisso ao filho? Ele brinca com esse jogo de palavras, não que ele não fosse de fato raiz de Davi, mas para dizer, Davi é submisso a mim, gente. E aí a galera se escandaliza, rasga a roupa. Como é que esse cara é maior que Davi? Como é que esse cara é maior que Abraão, nosso pai? Como é que esse cara é maior que Salomão? Como? Como é que a gente não vai crer no que Moisés disse e vai crer em você que está contradizendo as coisas? A interpretação dos religiosos estava errada. Vocês estão entendendo isso? Porque Jesus diz o quê? Moisés, Abraão viram os meus dias e se alegraram e vocês estão me vendo aqui. Carne e osso diante de vocês estão me rejeitando, vocês são filho do diabo. É isso que Jesus diz. Mas veja, João consegue ver pelos olhos espirituais. Então, ele tem a primazia porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água, para que ele fosse manifestado. Esse era o ministério de João Batista. Então, vamos ler Isaías capítulo 11, 2. Vai, Otávio. A palavra de Isaías estava se dirigindo ao Messias. Sobre ele vai pousar o meu Espírito. É isso que acontece no batismo. E a gente vai chegar mais propriamente ao que está dizendo aqui. 61, o que foi, Adri? Vocês lembram que Jesus fala esse texto? Ele lê esse texto na sinagoga de Nazaré. E as pessoas, os sacerdotes ali que viram ele crescer, filho de José, carpinteiro. Quem é esse cara agora para achar que é alguma coisa? Foi nem reconhecido pelos sacerdotes lá, o sumo sacerdote não reconheceu ele lá em Jerusalém. Que ministério é esse? E ele chega agora dizendo que, ele diz, hoje se cumpre essa escritura. O que é que eles fazem, gente? Levam Jesus para o cume do monte e tentam apedrejar Jesus. Vocês lembram disso? E misteriosamente, de acordo com a própria vontade de Deus, ele diz, não está na hora, vocês não vão conseguir fazer isso não. Ele sai pelo meio do povo, não é assim? Ele sai pelo meio do povo, não era assim que ele ia morrer? Segura aí, galera. Vai chegar o momento que vocês vão me crucificar, mas não é agora não. Parou todo mundo, eu fico imaginando as cenas congelados ali. Sem entender muito bem. Eles tentaram apedrejar o Messias porque ele falou palavras do cumprimento da profecia nele. Veja, é esse que João está vendo. Ele diz, tu vens a mim para ser batizado? Eu preciso ser batizado pelo Senhor. Eu é que preciso. Mas Jesus, mais uma vez, não se delongando num discurso tão grande teologicamente falando, ele diz, rapidamente ele diz, deixa por enquanto, João. Fica peixe. Por quê? Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, a humildade de Jesus se sobrepuja à humildade de João. E ele diz, agora cumpre. Então, João, constrangido por essa segunda insistência de Jesus, o que é que ele faz? O consentiu. João Batista, então, consente e decide batizar Jesus. Se você parar para ver Mateus capítulo 5, versículo 18... Mateus 5, gente, 18, a palavra de Deus diz assim, no Sermão do Monte. Eu espero que a gente chegue lá nas próximas semanas. Mateus 5, 18 diz, porque em verdade vos digo, Jesus dizendo ao povo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra.
E de fato, desde seu nascimento, o que ele estava fazendo? Cumprindo as profecias de Deus a seu respeito e a respeito da nossa geração. Quando ele diz para se cumprir toda a justiça, não existia na antiga aliança um rito batismal, como se vê em João Batista, mas ele chega para estabelecer uma nova aliança. Alguns falam que o rito da purificação dos fariseus, ou o rito da purificação do sumo sacerdote, era uma reprodução do batismo de João Batista. Me parece contraditório isso, eu quero que vocês entendam. Me parece contraditório porque Jesus não foi ao templo de Jerusalém para ser batizado dessa forma. Vocês estão entendendo? Vocês conseguem me ouvir aqui porque a chuva está engrossando. Veja, alguns dizem, o rito de purificação, e de fato Jeremias 33 vai dizer isso, era, você está imundo, se apresenta ao sacerdote e você vai ser aspergido com água para ser purificado. Alguns dizem que é uma continuação desse rito. Me parece estranho, por quê? E não só para mim, mas para muitos outros estudiosos. Por quê? Porque Jesus não vai para Jerusalém. Ele não vai ser batizado, que o nome não era nem esse. Ele não vai ser purificado de pecados para iniciar qualquer tipo de ministério por meio da aspersão de água no templo. Não são os sumos sacerdotes que fazem isso com Jesus. Quem é que faz? João Batista, com um nome diferente, batismo. E aí, só para a gente entrar, eu não quero fazer uma seara aqui, nem isso. Eu realmente creio que o elemento principal do batismo é a água. Não dá para batizar com açaí. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não dá para batizar com guaraná. É água. É aspersão, é efusão. Efusão é colocar a mão sobre a cabeça, né? A água sobre a cabeça. É imersão. Veja. É só um parênteses para a gente voltar para o que realmente importa no texto, tá? Só um parênteses. A nossa tendência é olhar para esse parênteses e alongar ele o máximo. E tentar criar discussões que é justamente aquilo que, teoricamente, separam as denominações. E a gente deveria se concentrar naquilo que une. Ou seja, olha o evento, olha todo esse aspecto do batismo. Deveria nos unir mais. As discussões deveriam ser mais sobre isso. Olha como é incrível o Messias sendo batizado para iniciar o seu ministério profético. Com água. Todos concordam que é com água. Mas assim, geralmente a gente faz um exegese da palavra dízimo. A palavra dízimo significa, no hebraico original, 10%, a 10ª parte. Então você tem que dar o dízimo para Deus, sim ou não? A 10ª parte. Não tem na Bíblia dizendo assim, dê a 10ª parte, tem dizendo, dê o dízimo. Abraão deu o dízimo de tudo que recebeu dos despojos das guerras dos 3 reis, porque ele deu aos pés de Melquisedeque, que era senhor sobre ele, rei de Salém. Ele deu o dízimo. Dízimo significa, a exegese da palavra é 10%, a 10ª parte. Então todo mundo, por conveniência, dá 10%, pelo menos, né? Eu sei que a instituição de Jesus sobre o dízimo é generosidade, então é bom que você estabeleça 10% como sendo o mínimo, né? Talvez você consiga avançar para 15%, por que não? 12%, 15%, 20%, não sei. Não sei quanto de sua renda você consegue devolver ao Senhor, mas certamente Ele é gracioso para nos guardar em todas as coisas. Mas veja, a palavra batismo, a exegese da palavra batismo significa uma coisa interessante, significa imergir. Vocês entendem? A palavra batismo significa imergir. Então, entendo eu que sendo por aspersão, efusão ou por imersão, eu creio que os irmãos podem ser batizados, desde que seja com água. E sim, como Jesus instituiu em Mateus capítulo 28, né, 18 a 20, que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo de Jesus. Mas eu penso que, se formos zelosos com a palavra dízimo, por que não com a palavra batismo? Então, eu penso que a maneira ideal seria por imersão. Imergir a pessoa por inteiro nas águas. Alguns dizem que Jesus foi ao Rio Jordão e não é impossível. E ele não imergiu totalmente, ele ficou à beira. Tem uma palavra hebraica que aponta, grega na verdade, que aponta para as margens do rio. E de fato eu não acredito necessariamente que ele precisou ir ao fundo. Mas não sei se vocês já conheceram o Rio Jordão. Ao que tudo indica, as margens já são a fundo. Então assim, não é impossível que ele tenha imergido. Ao mesmo tempo, não tem nenhum relato de que ele estava sem roupa ou algo do tipo, ou com pouca roupa. Eu até acredito que seria um fato relevante dizer que ele estava com pouca roupa. Mas não necessariamente se batiza com pouca roupa. Então, você poderia entrar com todas as suas roupas ao rio. Depois você secava. Então, assim, creio eu que ele foi ao rio e que João estava no rio para batizar com multidão de águas. Isso não é a coisa mais importante do mundo, mas é sim, de alguma forma, uma conjectura relevante pensar que Jesus imergiu. Ok? Todos os batismos do Novo Testamento foram por imersão, eu não sei. O carcereiro de Filipos, talvez ele estivesse em casa, à madrugada,
e talvez ele tenha sido batizado com um simples cálice de água, e talvez Paulo e Silas tenham batizado ali ele e sua família. A gente sabe que eles foram batizados, talvez por aspersão ou por efusão. Mas eu sei que tinha um rio próximo à casa do carcereiro de Filipos, porque foi o rio que Lídia foi convertida por Paulo e ali foi batizada. Então talvez o carcereiro tenha ido com Paulo ao rio, nós não sabemos, enfim. Ao que tudo indica, o eunuco da rainha de Candace, sendo conduzido por Filipe ali, ele viu água, então ele disse, alguma coisa impede a gente de descer as águas para ser batizado? Então se ele viu água, por que ele não foi batizado com um cântaro de água? Certamente na viagem eles andavam com um cântaro para beber. Cântaro é uma garrafa de água, certo? Ele podia ter botado na mão e feito batismo por efusão. Ao que tudo indica, ele viu a água, sabendo se é oportuno ou não, ele pede para ser batizado, e Filipe diz assim, nada te impede se você crê de todo o coração. O que é importante, gente? É que você precisa crer de todo o coração para ser batizado. É que o batismo precisa ser com água, e precisa ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo é pós-conversão. Pós-declaração e confissão dos seus pecados. O batismo é pós-conversão. Você se converte, então você é batizado. Essa é a ordem. O que é que nós observamos no Novo Testamento? O livro de Atos está cheio disso. A conversão é seguida do batismo. Não passa-se anos para você ser batizado. Então veja, o eunuco numa conversa com Filipe, talvez algumas horas ou talvez alguns dias, porque o texto não deixa claro, o fato é que Filipe estava na carruagem com ele, né, indo para onde ele estava indo, de fato, voltando para a Etiópia. O fato é que Filipe chega à conclusão, ao ponto máximo de explicar desde Moisés até Jesus, a sua morte, crucificação, a sua ressurreição, a sua ascensão, e explicar o batismo, a ponto do eunuco dizer, eu preciso ser batizado. Então ele diz, nada te impede se você crê de todo o coração que Jesus é Senhor. Então o batismo é subsequente à conversão e não se passando talvez tantos meses ou anos para se provar qualquer tipo de fator. Embora eu entenda que a prática de algumas igrejas é por zelo, tentando evitar qualquer tipo de constrangimento para um novo convertido. Mas o fato é que a prática bíblica é conversão imediato. Batismo. Cornélio foi assim, Lídia foi assim, o carcereiro de Filipos foi assim, o eunuco da rainha de Candace foi assim. Nós não temos margem para pensar que existe a possibilidade de você, havendo a conversão, Lídia se converteu aqui agora, creu em Jesus, confessa ele como Senhor e Salvador, e eu vou passar agora um ano com Lígia para ver se ela vai ser batizada daqui a um ano fazendo um curso comigo. Eu penso que, não quero entrar no debate, mas eu penso que o ideal seria o batismo, posto confissão, posto conversão, inserir logo um discipulado com você para caminhar com você e mostrar todas as coisas que Deus tem nos ordenado para que você siga, para que você se firme na fé, e talvez um curso, sim, de 3 meses, 6 meses, 1 ano, para que você então se torne membro de uma igreja, porque aí implica algum tipo de vínculo e nome, entende? Mas você já foi batizado. Pelo menos é a prática que eu tenho observado nas Escrituras. Mas respeito, obviamente, os que fazem uma prática diferente. Mas vamos avançar. Olha o que ele diz aqui para a gente ir concluindo. A gente já tem 39 minutos, eu tenho mais, no máximo, 7 minutos aí para a gente concluir 47. Olha que interessante. Cumprir toda a Escritura, cumprir toda a justiça. Gente, ele fala aqui, então, João admitiu a humildade de Cristo e disse assim, tá bom, eu vou ser instrumento. Que ousadia, mas eu vou ser instrumento para batizar o Senhor. Batizado Jesus, saiu logo da água. Essa expressão é interessante, é um advérbio de tempo, né? Saiu logo da água. E eu sempre creio que as palavras de Deus, né, são propositais. Se ele usou a palavra logo, é porque não é necessariamente que a gente precisa fazer toda uma teologia a respeito disso. Às vezes eu acho que a gente pode cair numa confusão de fazer toda uma teologia a respeito de uma palavra, mas eu penso que mostra uma certa celeridade do Messias de sair das águas para começar o seu ministério. Não estou dizendo que ele é apressado, não estou dizendo que ele é afobado, não. Isso aí é com a gente. Ele é consciente, mas ele sai logo das águas. É isso que diz, ele sai das águas e então ali, como de súbito, gente, olha o que acontece. Antes que houvesse talvez a contemplação, o que é que acontecia nas águas do batismo ali de João, gente? As pessoas faziam uma coisa. Antes do batismo, elas confessavam seus pecados. Jesus confessou o pecado? Não. Ele se coloca ali para ser batizado, para se cumprir a Escritura, mas ele não confessa os pecados. Então não é impossível que houvesse algumas outras pessoas nas águas, claro que isso é uma conjectura, nas águas ainda se arrependendo quando ele sai das águas e é à margem do rio. O que acontece? Os céus se abrem. Veja, quem é que faz os céus se abrirem para que nós possamos ter livre acesso ao trono de Deus? Quem é que faz? Cristo. Veja que simbologia poderosa. Veja como nosso coração pode arder por isso. Ele abre os céus.
Deus o Pai abre os céus, mostrando quase que Jesus, ou por meio dele, nós temos livre acesso a ele. Por isso que nós podemos entrar no Santo dos Santos, na presença santíssima de Deus, por meio de Cristo. E olha o que diz. Versículo 16, gente, olha aí. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e ele, Jesus, viu. O texto de Marcos, se eu não estou enganado, diz que João Batista viu. Entende? É provável que todos tenham visto. Nós não sabemos exatamente, ou o propósito de Deus, porque Paulo, quando está no caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Messias, certo? Com Cristo. Já ressuscitado, ele aparece com a luz brilhante diante de Paulo ao meio-dia, no caminho de Damasco, brilhando mais que o sol na sua força ali, diante de Paulo, cega os olhos de Paulo, os outros amigos caem, ele cai como se tivesse morto. Diz assim, o que é que o senhor quer, Senhor? Ele diz, Saulo, Saulo, porque me persegues? Então ali é a conversão de Saulo, certo? O relato de Atos diz que os amigos de Saulo, os guardas que estavam junto com Saulo, não entenderam a voz. Ouviram o barulho e não entenderam a voz. Então a gente não sabe exatamente se todos entenderam a voz. Mas o que nós sabemos é que Deus falou aqui. Então abriram os céus e Jesus viu, João viu, e é provável, nós podemos pensar assim, que todos viram. Todos viram. O que é que eles viram, gente? O Espírito Santo de Deus descendo como pomba, ou Lucas diz, em forma corpórea de pomba. Esse é o relato de Lucas capítulo 3, 22. Ele desce como pomba vindo sobre Cristo. E aí, não vai dar tempo tanto de eu fazer uma exegese sobre pomba, mas você consegue imaginar alguns critérios pelos quais Deus usou pomba como uma representação do seu Espírito Santo. Não quer dizer que ele sempre se manifesta dessa forma, não. Mas ele se manifestou como pomba e talvez, se você parar para pensar, pomba em Levítico capítulo... deixa eu ver aqui. Levítico capítulo 1, versículo 14. Pomba é o único animalzinho de ave, né, a única ave que é usada por Deus como possibilidade de ser sacrifício por remissão dos pecados. Vocês sabem que o certo era um cordeiro de 1 ano sem defeito, certo? Aí você tinha as possibilidades de outros animais. E para os mais pobres, pomba. Era a única ave que era usada como sacrifício. A pomba foi utilizada por... Vocês lembram quando Noé estava lá? Passou os 40 dias, 40 noites, acabou o dilúvio, mas as águas ainda estavam lá. Passou mais de 150 dias, se eu não me engano. Né? O que é que Noé faz? As primeiras 2 vezes que ele lança para ver se as águas já tinham baixado totalmente, ele lança pela janela um corvo. O corvo vai e volta. Não estava chovendo mais, mas não tem onde ele pousar. Segunda vez, ele manda o corvo. Na terceira vez, ele manda uma pomba. A pomba não volta imediato, pega um gravetinho, já mostrando que existia terra seca, e volta para Noé com a boa notícia de que ele agora estaria livre para construir uma nova aliança, né? Para construir uma nova descendência a Deus. Veja, a pomba era, ou foi em Noé, o emissário da Boa Nova. Isso é maravilhoso. Esses paralelismos, gente, são maravilhosos. Matthew Henry diz isso. E ele diz assim, é muito interessante, meu Deus. A pomba levou as boas novas a Noé na arca. Quem não estava na arca pereceu. Quem não está em Cristo perece. E a pomba traz as boas novas para apontar que é o Messias, que é a arca. Olha que coisa profunda, gente. Veio sobre Cristo. E eis uma voz dos céus. Vocês lembram lá de Deuteronômio capítulo 4, versículo 12? Moisés está repetindo a lei lá para o povo de Israel. E ele disse, vocês ouviram a voz, mas não viram imagem alguma de Deus. Não viram forma nenhuma. Ele repete o que eles viram lá no Êxodo. No Monte Sinai e nos outros eventos, né, de alguma forma miraculosos, sobrenaturais, o fogo do céu descendo sobre o monte. As pessoas não conseguiam tocar no monte porque seriam fulminadas, tremendo diante da presença santíssima de Deus. Deus, ele fala e o povo ouve. A ponto de, nesse momento, o povo ter medo e pedir para Moisés de falar com Deus. Não, Moisés. É tão terrível a imagem. Não era imagem, né? É tão terrível o assombro desses eventos que Deus está fazendo aqui, que a gente prefere que você vá lá falar e depois você desce e interprete para a gente. Aqui, gente, veja que coisa interessante. O próprio Deus emana a sua voz, falando as palavras talvez mais incríveis de toda a Escritura. Toda a Escritura. Ele dizia, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Essa voz, que nas Escrituras é relatada como voz de trovão, a voz de Deus,
diz as seguintes palavras: este é o meu filho amado. A gente não tem muita dúvida disso, mas ao longo da história da igreja houveram várias heresias que desviaram muitas pessoas do caminho. E uma dessas heresias diziam que Jesus era um homem especial, singular. Os próprios judeus até pensavam dessa forma e pensaram que ele era um impostor justamente por ser só um homem, um profeta qualquer, que se dizia ser o Messias. E essas heresias apontavam para a ideia de que Jesus não era o Filho de Deus, não era o próprio Deus. Não era da substância de Deus. E eu queria prover aqui, de alguma forma, recursos para que a gente pudesse ter um alicerce a respeito desse fundamento, dessa doutrina, tá? Essa doutrina tem que guiar a nossa vida. Uma das doutrinas que tem que guiar a nossa vida cristã é a Escritura é suficiente e é inerrante. A outra, Cristo é o Messias prometido, o Filho de Deus encarnado. E ele morreu para nos salvar. Se ele não é Deus, se ele não é homem, a sua morte não tem valor algum. Entende? Então vamos lá, vamos caminhar rapidamente aqui por esses termos. Você pode abrir em Lucas 1,35. Cacau, você pode abrir em Efésios 1,6. Por favor. Teve um detalhe interessante que é o texto falando sobre João, ter dito assim, poxa, você vai vir a mim para ser batizado? Paulo fala para Timóteo no capítulo 4, versículo 16 de 1 Timóteo. Ele diz que Timóteo tinha que cuidar dele mesmo e da doutrina. Ele tinha que cuidar do rebanho de Deus, sim, exortar, cuidar, pastorear o rebanho, mas ele tinha que ter cuidado dele mesmo. É a ideia de que nós precisamos reconhecer a nossa necessidade por Cristo. João Batista era talvez o maior dos pastores, já famoso e reconhecido em Jerusalém, em todo o território da Judéia. E ele precisava cuidar dele mesmo, a ponto de ser humilde e dizer, Senhor, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Mas vamos voltar aqui para esse termo do filho amado, tá? Então eu pedi para Lucas 1,35, Efésios 1,6, vou pedir para Lígia, Isaías 42,1, esse é extraordinário. Isaías 42,1, meu amorzinho, Colossenses 1,13, Andressa, paciência lá? Ah, Cacau, beleza. Calma, diz Tantan, diz papai. Daqui a pouquinho, papai, daqui a pouquinho, tá terminando aqui, eu vou te deixar. Colossenses 1,13, então, aí, Meme, pode ser no celular de Adri. Colossenses 1,13 e o 15 também, Ami. Heber tá aí com a Bíblia. Hebreus 1,3, Heber. Pode ser? Hebreus 1,3. Quem pode agora, Otávio aí? João capítulo 10, 17, Otávio. É isso mesmo. João capítulo 10, 17. Ok? Vamos começar então, Cal. Lucas 1,35. Fala bem alto, Cal, pra gente ouvir. Didi, Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, entre os santos que há de nascer, será chamado Filho de Deus. O ente santo será chamado Filho de Deus. O anjo está falando isso a quem? Tem como ver o contexto aí, não sei se é Maria ou a José, mas eu acho que é a Maria. Ele está falando isso. Maria. Ele está falando isso a Maria. O ente santo vai ser chamado Filho de Deus. Vamos agora, Efésios capítulo 1. Deus nos fez, olha que interessante. Ele nos fez agradáveis a si mesmo, porque nós somos pecadores, mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos fez agradáveis a ele mesmo por meio de seu Filho amado e aprazível. Então ele só tem prazer em nossa vida por meio do prazer que ele tem em um filho. Por isso que a gente precisa ser revestido do Filho, do seu sangue. Efésios 1,6, Cal. Para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, ou seja, de graça, por meio de quem? Do amado. Olha como ele se refere a Cristo. O amado. E essa talvez seja a maior aplicação da nossa exposição hoje aqui. Vamos para... Cadê? Vamos primeiro, antes de Isaías 42, vou segurar Isaías 42. Colossenses 1,13, Meme, e 15. Pausa, vai para o 15 aí. Nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Filho do seu amor, gente. Isso tem que marcar a gente, tá? Vai guardando. Filho do seu amor, Cristo. Vai, meu 15. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele foi gerado de Deus na eternidade. Gerado, não feito. Ele não é criatura de Deus, ele foi gerado da mesma substância de Deus. Ele foi gerado como o Salmo... Cadê? O Salmo 89, 27. Se eu não me engano, a gente vai chegar lá. Mas vamos lá. Ele é o Filho amado de Deus. Vai para
Cadê agora? Vou deixar Isaías por último. João 13. Cadê não? João 10, 17, né, Otávio? Vai, Tavinho. Olha que maravilhoso. Esse é um dos motivos pelo qual o Pai me ama. Qual é o motivo pelo qual o Pai me ama? Ele tem méritos. Nós não. Nós somos amados porque Ele nos amou primeiro. Mas Cristo tem méritos. Ele diz, o Pai me ama porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas para resgatar. Eu cumpro o chamado de Deus para a salvação do homem. O plano eterno de Deus. Vocês conseguem imaginar essa cena, gente? A Trindade, desde o nascimento do Messias, é claro que ele se relacionava, e Cristo se relacionava certamente pela palavra, e lia, e os relatos de Lucas especialmente relatam que Jesus se afastava para orar muitas e muitas vezes, e ele passava um tempo em oração, ele se dedicava a Jesus, a Deus Pai, na verdade, no seu relacionamento. Mas pensa comigo, é um momento extraordinário, onde a criação presencia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, novamente unidos. Veja que evento épico, naquele momento saindo das águas do Jordão. Vamos finalizar. João, vai aí, Tavinho. Deixa eu ir. João 3,35. E finalmente a gente vai para Isaías. João 3,35. João 3. Se você quiser abrir aí, você que está com a Bíblia tranquila. João 3, 35 e 36. Olha o que ele diz. Tudo isso para dizer que ele é amado. 35 e 36. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado nas mãos do Filho. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, isso é muito forte. A arca não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanecer a ira de Deus significa que nunca foi tirada. Todo ser humano tem a ira de Deus sobre si porque nós somos pecadores. Mas é retirada a ira de Deus sobre nós por causa do Filho, quando cremos nele. Finalmente, Isaías 42, 1. Vai lá, Lígia. Isaías 41, 42, 1. Mas, rapaz, foi certinho esse texto aí que tu leu, isso? Gente, eu acho que a referência ou o texto tá certo aí. Beleza, vai. Lê de novo. O meu eleito em quem tenho toda a minha alegria. Vamos repetir essa? O meu eleito em quem tenho toda a minha alegria. Vamos finalizar isso pensando da seguinte forma. Vamos pensar isso da seguinte forma. Deus disse sobre o seu filho, antes de enviá-lo para o deserto. A gente vai conectar isso. Antes de enviar o seu filho para o deserto para sofrer as tentações, certamente guiando ele nesse sentido. A pomba, né? O Espírito Santo vai guiando o Messias até o deserto. Ele sai do Jordão e já vai direto. Talvez molhado com sua roupa. Não deu tempo de ir para casa, não. Antes de enviá-lo, olha o que ele afirma sobre o Messias. Você lembra? Isso é spoiler do próximo capítulo, né? Spoiler da próxima semana. Você lembra o que o Satanás fala, o diabo fala, tentando Jesus? Uma das coisas é, eu vou te dar todos os reinos, moço. Você não está entendendo, não. Só que o Messias foi afirmado um pouco antes, 40 dias antes, e tudo bem, com o bucho cheio, né? Porque agora ele estava com fome, exaurido nas suas forças humanas. Mas ele tinha sido afirmado o significado dele, o amor que o Pai tinha. Ele não trocaria isso por nada. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que a gente não pode trocar o amor do Pai pelas tentações do mundo? Veja como isso é forte. Quando você se sentir tentado a pecar, a desobedecer seus pais, a desonrar um tutor, um professor, um coordenador, a desonrar os seus pais de qualquer forma, ou a trair a sua esposa, ou acessar um site pornográfico, ou fazer qualquer outra coisa, você precisa lembrar, não vale a pena trocar o amor do Pai. Não vale a pena por nenhuma falsa promessa transitória que o pecado pode trazer, de prazer ou alegria. O final disso tudo é para que você e eu reflitamos para a gente orar. Eu vou pedir para a Heber fazer essa oração final. Você tem afeição por Cristo? Porque veja, se o Pai tem afeição por Cristo, pelo seu Filho, e você não o deseja, e você não o ama, e o seu coração não arde pelo Messias, e você não considera ele a pessoa mais linda, mais bela, mais incrível, você não considera o relacionamento com ele, como você espera que você seja amado? Você tem prazer em Cristo, assim como o Pai tem prazer em Cristo. Eu garanto a você que a única forma de Deus ter algum tipo de alegria em sua vida é você tendo satisfação plena em Cristo. Alegria plena em Cristo. Se revestindo dele, se tornando parecido e semelhante a ele. É assim que Deus se compraz da sua vida.
Amém? Vamos orar? Heber, tu ora?